Vamos falar de rios hoje. João capítulo 7, versículo 38. Vamos falar dos rios do Pentecoste. Aleluia. João, Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 7, versículo 38 apenas. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Quem crê em mim, repitam, quem crê em mim, como diz a Escritura, repitam, como diz a Escritura, rios de água viva correrão, fluirão, do seu ventre. Você sabe de cor esse versículo? Quem crê em mim, como diz a Escritura. O que vai acontecer? Rios, no plural, olha o detalhe aí, fundamental. Rios, de água singular, água viva, água viva, fluirão, correrão do interior do teu ventre, Amém. Podem estar sentados em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, esse é um bom versículo para todos os obreiros que estiverem iniciando pregar o Evangelho. Ele é um ótimo versículo para iniciação. Por que razão? Porque o texto já te dá a divisão. Ele já te propõe a divisão. Você começa primeiro, diluindo, decodificando tudo que Deus quer dizer sobre a primeira parte, quem crê em mim, Quando você acabar, vai para a segunda parte, como diz a Escritura, ok? Dilui também tudo que Deus vai te usar e depois vai para a última parte e faz o fechamento. Rios de água viva fluirão do interior do teu ventre. É um típico versículo da Bíblia, muito bom para quem está iniciando a carreira de pregador do Evangelho. Tá bom? Porque você não precisa muitas anotações, já está ali tudo divididinho, fácil, sem problema algum. Como aquele versículo também, lembram de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, primeira parte, que se chama pelo meu nome, segunda parte, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então, aí conclui a pregação. Vai aqui uma dica para os obreiros que vão iniciar a pregar o Evangelho, sempre procurando pegar esses versículos-chave, que facilitam muito, tá bom? Aleluia. Então, vamos articular aqui. Quem crê em mim, diz o Senhor. Ele está querendo dizer que não é quem crê em Moisés, não é quem crê em Abraão, não é quem crê em Isaac, Jacó, José, não é quem crê em Moisés, não é quem crê em Davi, não é quem crê em Paulo, João Batista, João Apóstolo, não é quem crê em Maria, não é quem crê em Maria, para a loucura das pessoas que adoram falar que creem em Maria, Jesus está dizendo, não é quem crê em Maria, não é quem crê em etc. É quem crer em mim. Eu louvo a Deus. Por quê? Porque o Evangelho, ele é cristocêntrico. Toda adoração é para Cristo. A palavra é de Cristo. O louvor é para Cristo. A oração é dirigida a Cristo. Quem responde é Cristo. O Evangelho
O Evangelho é o Evangelho segundo Jesus Cristo, ok? Então ele é cristocêntrico. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja é cristocêntrica, ok? Prega a palavra de Cristo, não é segundo, o que diz lá? Quem crê, não é, no Charles Spurgeon, não é quem crê no Santo Agostinho, não é quem crê em John Knox, não é quem crê em A, em B, em C. O Evangelho é cristocêntrico. Esta primeira parte do texto anuncia o cristocentrismo do Evangelho, de todas as escrituras, ou melhor, de toda a Escritura, ok? Sem problema. Segunda parte, como diz a Escritura. O que é que Deus está dizendo para nós? Em primeiro lugar, Ele está dizendo que não podemos crer fora das Escrituras, ou fora da Escritura. A Escritura está no singular. Não podemos crer nos alienando da Escritura. Não podemos crer de uma forma alternativa. Não podemos criar uma crença que se baseia em teorias do homem, que se baseia na ciência do homem, que se baseia nas filosofias do mundo. A nossa crença é em Cristo, mas na forma como diz a Escritura. Por quê? Porque haverá muitos Cristos. Já houve muitos Cristos. Há muitos Cristos na terra. E haverá ainda outros tantos Cristos. E a única maneira de nós crermos em Cristo Jesus como o único Cristo verdadeiro é crer em mim, diz o Senhor, segundo diz a Escritura. A nossa bússola é a Escritura, a Bíblia. É a nossa bússola, é a Bíblia quem nos dá a direção de como crer. Não podemos crer, em segundo lugar, de acordo com as nossas convicções, de acordo com os nossos valores. Não podemos crer em Cristo, crer em mim. Não podemos crer em Cristo segundo aquilo que nos parece melhor para crer, segundo o nosso modo, segundo a nossa inteligência, segundo o nosso conhecimento secular. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Cristo nos aconselha, nos ordena a crermos nele, e a nossa crença tem que estar fundamentada na palavra de Deus, porque a Escritura contém a palavra de Deus. Na palavra de Deus está todo o poder de Deus. Na palavra de Deus está, como disse aqui na segunda-feira, toda a fé que nós precisamos para crescermos em fé. Por isso, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Por quê? Porque na palavra não está só o poder de Deus. Na palavra está também a fé necessária para quanto mais nós ouvirmos a palavra, mais nós venhamos a crescer em fé. Nós aumentamos a fé não quando nós oramos, pedindo a Deus, Deus aumenta a minha fé. Não, Deus não vai aumentar a minha fé, nem a tua fé. Nós vamos aumentar a nossa fé ouvindo a palavra. Ok? É antibíblico, ou melhor, é antibíblica a oração que pede a Deus aumento de fé. Não há sentido para isso. A palavra de Deus é um instrumento através do qual ela transporta a fé que você precisa. Ela transporta
A fé que você necessita para crescer em fé. É ela quem transporta, é ela quem carrega. Por isso Deus estabeleceu o princípio através do escrito de Paulo em Romanos. A fé é pelo ouvir. E o ouvir tem que ser ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não cresceremos em fé ouvindo outra coisa que não seja a palavra de Deus. Podemos ler os melhores livros de Agostinho, podemos ler os melhores livros de Spurgeon, podemos ler os livros devocionais, os melhores livros. Isto aí, em regra, não nos acrescenta fé, a não ser que ali esteja a palavra de Deus. Quando nós colocarmos dentro daquele livro os olhos no versículo escrito a palavra de Deus, ao ouvirmos aquela palavra, isso nos acrescenta fé. A fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir. Veja. Daí é muito importante você ler a palavra em forma audível. É muito importante você pronunciar a palavra. É muito importante você vir mais vezes à igreja para mais vezes ouvir a palavra. Dá para entender? Porque nós precisamos constantemente estarmos usando a nossa fé. É a nossa fé que vai trabalhar, fazer o trabalho da nossa posse da bênção, da nossa posse da vitória. A fé é a substância, é o título de propriedade, é a essência daquilo que nós desejamos de forma antecipada e ainda não vemos. Entenda em nome de Jesus Cristo. Por isso Jesus disse aqui, crê em mim. Aquele que crê em mim. De que maneira? Do modo como diz a Escritura. Não busca um atalho. Não busca um caminho alternativo. Nunca substitua a palavra de Jesus pela palavra de quem quer que seja, ou pela opinião de quem quer que seja. Não é o Evangelho segundo Allan Kardec que faz você crescer em fé. Não é o Evangelho segundo o pastor João Freitas ou qualquer outro pastor ou padre ou bispo ou até o Papa. Isto não faz você crescer em fé. Jesus está dizendo que cresce em fé aquele que crê em mim, segundo diz a Escritura. É a letra fria da lei. É a palavra fria da lei. Sem que haja manuseio das mãos do homem. As mãos do homem muitas vezes contaminam a palavra com interpretações particulares, com interpretações pessoais, que não é a interpretação do Espírito. Isso suja a palavra como carvão. Isso desnatura a palavra. Cada vez que o homem vai substituir a palavra de Deus pela sua opinião, ele desnatura a palavra. Ele corrompe a palavra. Palavra é trigo, é alimento, é pão da vida, é comida. Se alguém vem numa comida põe as suas mãos contaminadas, essa contaminação das mãos vai passar para a comida. Vai desnaturar a comida. E é isso que os homens têm feito na terra, corrompido a palavra de Deus, desnaturado a palavra de Deus, com opiniões X, com opiniões Y,
Veja, a nossa única fonte de fé é a Escritura, é a palavra de Deus. Nunca se agarre à opinião de quem quer que seja. Nunca se agarre às tradições do homem. Quando Jesus se confrontou com os fariseus, ele repreendeu justamente o manuseio deles na palavra de Deus, em que eles criaram tradições, se dirigiam por aquelas tradições que eles criaram, e Jesus disse: a vossa tradição nega o poder de Deus, porque corrompe a palavra. Na palavra está o poder de Deus. Não é na opinião do pastor, do padre, ou de quem quer que seja, ou do teólogo que seja. É na palavra de Deus nua e crua, vindo diretamente da padaria de Deus, vindo diretamente do Espírito Santo. Entenda, em nome de Jesus Cristo, nunca aceite um substituto para as Escrituras. Há pessoas viciadas em lerem livros devocionais. Isto corrompe o conhecimento de Deus. Por quê? Porque o que te gera o conhecimento de Deus é a palavra de Deus. Não é a opinião daqueles autores que você está lendo. Eu não sou contra as pessoas lerem livros devocionais. Eu creio que é bom. Mas o que é ruim é não ler a Bíblia. O que é ruim, o que é trágico, o que pode ser trágico é substituir a Escritura por um livro devocional. E ficar toda hora mudando de livro devocional, passando de autor para autor. E não lendo a palavra de Deus. Deus quer que nós entendamos Oséias 4:6, quando diz: o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Entenda, é o conhecimento da Escritura. É o conhecimento relacional, de joelhos no chão, buscando relacionamento com Deus, sim, mas também é o conhecimento da Escritura. A verdadeira profecia de Deus para nós. Você tem todo o direito de ir nas livrarias evangélicas, comprarem livros devocionais, mas fiquem avisados que nenhum daqueles livros fará a tua fé aumentar. O que fará a tua fé aumentar é o teu contato constante com a palavra de Deus. O que fará a tua fé aumentar é você se alimentar da palavra que está impregnada de fé e de poder de Deus. Isso é o que fará a nossa fé aumentar. Por isso Deus disse: crê em mim, como diz a Escritura. Aleluia. E de repente a palavra de Deus diz, para terminar: rios de água viva fluirão do interior do teu ventre. Uau! Você sabia que a Bíblia, ela começou e ela termina com rios? Ela começou quando Deus diz que, falando de rios, quando Deus disse que Ele criou um jardim, lá em Gênesis, capítulo 2 e 3, Ele criou um jardim. Deus não criou uma cidade. Deus nunca criou uma cidade na terra. Deus nunca edificou uma cidade na terra. Porque Deus, ele não repete aquilo que ele cria. Porque ele é criador, criador não repete. Antes de Deus criar a terra, ele já tinha uma cidade. Ele havia estabelecido no céu uma cidade. Então Deus não tinha o porquê de criar uma cidade na terra,
E como ele é criador, ele resolveu criar algo diferente. Ele criou um jardim. Diz a Bíblia que ele criou um jardim e não deu nome a esse jardim. Ah, mas pastor, o jardim não chama-se Jardim do Éden? Não, é que o lugar era o Éden. E quando ele criou o jardim, o jardim atribuiu nome ao rio, ou melhor, o lugar atribuiu nome ao jardim, né? Mas ele não criou um jardim do Éden pura e simplesmente. Ele não criou os rios que ele colocou um rio nesse jardim, que foi chamado de Rio do Éden também. E a Bíblia diz que esses rios, eles se subdividiram em 4 braços de rios. A Bíblia diz que o primeiro rio foi Pisson, o segundo Guion, o terceiro Tigre, algumas traduções falam Idekel, e o último rio foi o Eufrates. O livro de Jó chama o grande rio. 4 braços de um único rio. O rio do Éden. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E se você abrir a palavra de Deus no capítulo 22, versículo 1, lá de Apocalipse, fechando a Bíblia, a história bíblica começa por rio e termina por rio. O último rio mencionado na Bíblia é o rio da vida. Capítulo 22, versículo 1. Deus ama os rios. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus fez muitos rios na terra. Muitos rios. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a fonte das nossas águas, no Paraíba do Sul, né? Bebemos a água de lá. São Paulo, você tem o rio mais famoso de São Paulo, é o Tietê. No sul do Brasil, me ajudem, você tem o Paraná. No centro-oeste você tem o rio Cuiabá. No norte do Brasil você tem o rio Amazonas. Tem o Grande Chico também no nordeste do Brasil, São Francisco. Ou seja, somos uma nação que foi abençoada por Deus. Dizem que 10% da água potável do mundo está no Brasil, nos rios do Brasil. São centenas de rios, glórias a Deus por isso. Somos uma nação rica das águas. Mas a Bíblia diz que Deus fez rios por todos os cantos da terra. Quando você vai a Portugal, você encontra o rio Tejo, no sotaque dos lisboetas, né? Quando você vai à França, lá em Paris, cruza no meio da cidade o rio Sena. Na Alemanha, o rio Reno. Na Áustria, o rio Danúbio. Me ajudem aí. Na África, o Nilo. Na Inglaterra, aleluia. Na África, o grande rio, maior rio do mundo, o rio Nilo. Né? O maior do mundo não é o Amazonas, como a gente às vezes aprendeu errado na escola. O Amazonas, ele é o maior volume de água, não é? Mas em extensão, o maior do planeta é o rio Nilo, né? Hein? Mississippi, aleluia, lá nos Estados Unidos, né? Eufrates, nós já falamos, né? Fica lá na Mesopotâmia, onde era a Babilônia, não é? Lá no Iraque, no território iraquiano. O que acontece? Você tem o Rio Jordão. Rio Jordão, em Israel, nasce na cidade de Bânias, no norte de Israel, e assim vai, não é? A terra repleta
repleta de rios. Deus, por sua vez, ele iniciou Gênesis com um rio, 4 braços. E ele terminou Apocalipse com o rio da vida. Mas a Bíblia nos fala que Deus, ele colocou um rio também, aleluia, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Aquele batismo com o Espírito Santo, ele é a materialização da profecia de João 7,38. Ali, no batismo com o Espírito Santo, rios de águas vivas começaram a fluir do interior daqueles homens e mulheres que estavam no cenáculo. Há quantos dias que eles estavam lá orando? Sabem? Não? 10 dias. Por quê? Pentecoste vem de 50, não é? Conta-se 50 após a ressurreição, não é verdade? E a Bíblia diz no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos que Jesus, depois de ressurreto, passou 40 dias aparecendo para os seus apóstolos. Então sobraram 10. Então, durante 10 dias, houve uma campanha de oração gloriosa no cenáculo, e a resposta àquela oração dos 10 dias foi o batismo com o Espírito Santo. Ali eclodiu, né? Explodiu. Você sabia que todos os rios nascem a partir de uma rocha, de uma pedra? Todos nascem, ou a pedra está aparente, ou ela está dentro da terra. Mas todos os rios, de um modo geral, eles começam a fluir a partir de uma fonte, não é? O rio Amazonas, aquele monstro imenso de águas, não é? Em algumas serras lá na Venezuela, na Colômbia, naquela região ali, há fontes, e essas fontes, elas eclodem da pedra e elas deram nascimento ao rio Amazonas. E assim vão os rios, sempre brotando da rocha, não é? O rio da vida, ele brota do trono de Deus. A rocha está lá no trono. Jesus Cristo, ele é a rocha, né? Quando Deus mandou Moisés, bate na rocha. Moisés foi lá, bateu e fluiu água. Depois ele disse, fala com a rocha. Moisés desobedeceu, bateu de novo na rocha, mas saiu água do mesmo jeito da rocha. As águas nascem da rocha. A nossa rocha é Cristo Jesus. Ela é a nossa rocha de refúgio. Aleluia. É de Cristo Jesus que flui as águas. Aleluia. Aquelas águas do batismo com o Espírito Santo, elas se somaram a outras águas. Que águas foram? Foram as águas do capítulo 20 de João, quando Jesus soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo. Ali eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo tomou habitação dentro deles. Ai, pastor, o que aconteceu então no capítulo 2 de Atos? Foi o revestimento do Espírito Santo, ou melhor, revestimento de poder, revestimento de virtude. A rocha, ela foi implantada lá em João, no sopro de Jesus Cristo, quando jogou o Espírito Santo para dentro deles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Aquele momento ali é um momento da conversão de todos eles, em que o Espírito Santo fez habitação. Aleluia. E o segundo momento, quando eles são batizados com o Espírito Santo veio sobre eles, né? Foi revestimento de
poder, de virtude do Espírito Santo. A rocha já estava dentro deles. E ali a rocha foi rasgada, não é? Vamos dizer assim, ela foi quebrada. E fluiu de dentro daquela rocha, que já estava neles, fluíram as águas desses rios que estão aqui citados profeticamente em João 7,38. Rios de água viva. Por quê? Porque Jesus é água viva. Ele é a rocha. O Espírito Santo, ele é nada mais, nada menos do que o Espírito de Deus. E a Bíblia também chama o Espírito Santo de Espírito de Jesus Cristo. Então ali estava a rocha. É dali que flui, do interior do teu ventre, né? Em algum lugar no nosso ventre, ou seja, em algum lugar no centro do nosso corpo, não é no coração, fisicamente falando, é no centro do nosso corpo. Nesse lugar estão o Espírito Santo de Deus habitando em você e está o Espírito do homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que se ajunta a Cristo é um com Cristo. Aleluia. O nosso espírito é um com o Espírito Santo. O que é o homem do ponto de vista do Espírito Santo? Respondam para mim. O que é o homem? É a morada. É a habitação. Pegou? O homem, a mulher são a morada, a habitação do Espírito de Deus. Você é a habitação do Espírito de Deus. A rocha está dentro de você. Aleluia. É necessário que dentro desta rocha ela se abra e dela jorre esses rios de água viva. Isto quem diz é o Evangelho de Jesus Cristo. Entenda, sem o Evangelho nós não temos raiz. Você não tem raiz sem o Evangelho, sem a Escritura. Sem a Escritura tu não tem caule. Tu é uma árvore sem caule. É uma árvore sem raiz. Tu é uma árvore sem flores, sem galhos, sem ramos. É uma árvore despida de tudo. Sem a Escritura. Sem a Escritura nós não temos inspiração. Sem a Escritura nós não temos interpretação. Sem a Escritura nós não temos revelação. Não temos. Sem a Escritura, porque na Escritura está a palavra e nela o poder, nós não temos power, poder, força. Nós não temos. Aleluia. Mas com a Escritura, uau! Aquele que é cego pode ver. Aquele que é mudo pode falar. O louco passa a entender. Com as Escrituras, o paralítico pode andar. Entenda. Aquele que não sabe passa a ter conhecimento. O morto pode ressuscitar. Sem as Escrituras, nada aconteceria. Por causa das Escrituras, nós temos o Espírito Santo. Por causa das Escrituras, ali dentro de nós, no centro do nosso corpo, está a rocha. E a Bíblia profetiza dizendo que rios de água viva vão fluir, vão correr, vão nascer, vão correr, vão fluir a partir dessa rocha. Que rios são esses? Que rios são esses? Onde é que esses mistérios estão revelados na Bíblia?
É uma pluralidade de rios. Nos faz lembrar o rio do Éden. Aleluia. E a Bíblia diz que era um rio, mas que transformou-se em 4. Aqui também a revelação bíblica mostra, à luz da Escritura, que há rios, 4 rios fundamentais que precisam fluir do nosso ventre. Um desses rios foi dito pelos lábios do pastor Jorge. É o rio do testemunho. Você vê que depois que eles foram revestidos do Espírito de Deus, o testemunho deles não ficou confinado na casa deles. O testemunho deles não ficou aprisionado onde estava. Quando Jesus chegou para soprar sobre eles o Espírito Santo, eles estavam trancados. Trancados. O testemunho estava trancado. Jesus falou: vai nessa fé. Fé trancada. Vai. Não sai de Jerusalém. Vai nessa fé. Se tranquem no cenáculo. Aleluia. Antes do batismo com o Espírito, estava tudo trancado, tudo travado. Eles estavam apavorados, com medo, pavor, ameaças de morte campeando por todos os lados. E de repente, eles são revestidos do poder e da unção do Espírito Santo, já tendo recebido o Espírito de Deus, pelo sopro de Cristo Jesus, eles se transformam. Aleluia. E a primeira coisa que acontece é o fluir do primeiro rio. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Cada vez que eles saíam para testemunhar, 3.000 almas, aumenta para 5.000 e vai. E nunca mais parou até hoje o fluir desse rio. Aleluia. São rios do Pentecoste. E este é o primeiro rio do Pentecoste que precisa fluir na vida do crente. É o rio do testemunho. Às vezes soa ridículo a pessoa ser missionária, missionário, presbítero, pastor, evangelista, aí é mais ridículo ainda, e não dá testemunho a ninguém. É horrível, porque a pessoa está como obreiro, pesado na balança e é encontrado em falta. Deus olha para a pessoa e vê que a pessoa está com um obstáculo nesse rio, há um pedregulho entupindo a passagem do fluir da água desse rio. E a pessoa não se coça, a pessoa não se comove. Ostenta um título dentro da igreja e esse título está depondo contra a pessoa, porque não abre a boca. Não fala de Jesus nem para a irmã. Não fala de Jesus nem para o filho. Não fala de Jesus para ninguém, nem para um amigo de trabalho, ninguém. Não abre a boca, não dá testemunho. Isto é uma das maiores vergonhas do cristianismo nos últimos 2000 e alguns anos. A existência de obreiros que não dão testemunho. Para pensar quantas pessoas aceitariam Jesus aqui se vocês convidassem mais. Se os obreiros, não digo os membros, mais peso ainda é sobre os obreiros da igreja. Não convidarem nunca, passa o ano inteiro, não convida ninguém, não traz ninguém. O fluir do rio do testemunho está obstaculizado.
Há um bloqueio aí perverso, cruel contra Cristo, contra o Evangelho, contra a pregação do Evangelho. Entenda em nome de Jesus. O rio, quando flui, você fala, bom dia, Jesus te abençoe. Como é que você vai? Pronto, aí já entrou, o rio fluiu. Boa tarde, é assim que fluía o rio na igreja primitiva. A Bíblia diz que era de casa em casa. Hoje de casa em casa é só o testemunho de Jeová e mais ninguém. Os crentes estão tudo preguiçosos, tudo envergonhado, tem vergonha de Cristo. Tudo empurrando para o pastor fazer tudo. Entenda, a Bíblia diz que o fluir do rio era absurdo. Eles saíam de casa em casa. Imagina 120 pessoas de uma única igreja. Uma única igreja, 120 começaram a sair de casa em casa. Primeira pregação explodiu, 3.000 almas. Agora, se não houver testemunho, vamos ficar aqui. Eu ilumino vocês, vocês me iluminam. Eu salgo vocês, vocês me salgam. E dizemos, somos sal da terra, somos a luz do mundo. Entenda em nome de Jesus. É preciso assumir um compromisso como crente em Cristo Jesus. Se você é obreiro, o compromisso é pior ainda. Tem que evangelizar. Tem que deixar fluir o rio. Porque se deixar o rio entupir, as bênçãos do céu vão entalar também. Vão. A maneira mais fácil de você, por exemplo, você levou uma vida de muito pecado, se arrependeu, tudo bem, mas a gente de vez em quando peca. A Bíblia diz, evangeliza alguém. Está lá em Tiago, final do livro. Evangeliza alguém. Porque se você evangelizar, levar a palavra de Deus para um perdido, olha o que Deus te promete. Uma multidão de pecados imediatamente é apagado. Deus é um Deus que recompensa. Nada que você fizer para Deus vai ser despido de recompensa. Ele diz que Ele é galardoador daqueles que os buscam. O que é galardoador? Ele recompensa. Se eu deixo fluir do rio na minha vida, fluindo para evangelizar, para pregar, se eu libero essas águas e não permito o entupimento desse rio, é bênção. É impossível que eu não tenha uma vida abençoada. É impossível. Deus não mente. Deus não é homem para que minta. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Compreenda. Muitas bênçãos da igreja, muitas bênçãos dos cristãos estão obstaculizadas porque o rio da vida, do testemunho dessa pessoa, está bloqueado. Ela está, como crente, desinteressada nas almas perdidas. Não pode. Você está dirigindo, chegou num, pedágio, vai apanhar o dinheiro, põe um papelzinho também, dá para a pessoa junto com o dinheiro. Uau! Vai perder a oportunidade? Você está num restaurante, vai pagar a conta? Poxa, vai ter lá uma gorjetinha para o garçom, ele vai estar todo feliz com aquela coisa. Você dá um panfletinho para ele? Ele vai para casa com aquela mensagem? A palavra de Deus não volta vazia. Se preocupe de andar com panfleto. Não fique confiando na internet, tudo internet, não. Não removais, diz a Bíblia, os marcos dos vossos antepassados. O que deu certo no passado continua dando hoje. Muita gente foi salvo com panfleto. Eu me lembro que na minha conversão, nos dias que precederam a minha conversão, eu estava como professor de Direito Penal do curso de mestrado e pós-graduação da Estácio de Sá, lá no Rio Comprido. E o cara que limpava o corredor me esperava.
Ele me esperava. Ele ia limpar justamente na hora que eu estava para entrar em sala. Ele não deixava eu entrar em sala sem me dar um papelzinho escrito, com um versículo da Bíblia. Aí depois eu vim saber, era um pastor. Olha o amor de Deus me cercando. Eu adúltero, sem vergonha, valia nada, e Deus me cercando com o amor dele, para me tirar das trevas. Um pastor. Quando eu saía da faculdade, da universidade, que eu ia para... Aliás, no início, antes de ir para a universidade, eu passava numa padaria para tomar um café com leite, comer um pão. Deus tinha tirado um pastor de uma igreja, colocou como gerente daquela padaria. Ele veio a ser meu pastor depois. Ele não me perdoava. Era falar de Jesus a cada pão com café. É com essa consciência que você tem que viver na terra, sob pena de você impedir o fluir desse rio. Entenda em nome de Jesus. Eu sei que isso não é para todos, há muita gente aqui que é nítido, é notório que o rio da vida, o rio do testemunho, o rio do Pentecoste do testemunho, flui na vida da maioria aqui. Mas há algumas pessoas que ainda precisam desentupir esse negócio. Estão acomodados, pedindo bênçãos a Deus, e a preocupação de Deus, como fica? Os filhos que Deus quer alcançar, como fica? Precisamos resgatar esse valor dentro do Evangelho de Cristo. O segundo rio é o rio do Pentecoste, da libertação sobrenatural. Eles foram libertos quando receberam a habitação do Espírito Santo e depois foram cobertos pelo poder do Espírito de Deus. Eles foram libertos. Muitos ali foram libertos do medo. Você vê a coragem de Estevão, a coragem de Filipe. Nem apóstolos eram. Eram mais espirituais do que Pedro, do que João, que só se preocupavam em ficar pregando em Jerusalém. Eles abriram o peito e foram para Samaria. Filipe foi para Samaria. Estevão baixou o porrete em cima daqueles líderes judaicos, pagou com a própria vida, não estava nem aí para a morte. O que? Foram libertos. Libertos do poder da intimidação de Satanás, do poder da intimidação dos demônios, do poder da intimidação das autoridades daquela época. Foram libertos, completamente libertos. Isto é um rio do Espírito Santo que precisa fluir na nossa vida. Você precisa ser um instrumento de libertação das pessoas. Hoje à tarde eu estava ouvindo um áudio, né? Porque a maioria dos livros hoje viraram tudo áudio, glória a Deus por isso, gasta menos vista. E eu estava ouvindo um áudio de um americano chamado John J. Locke. E ele falando do batismo com o Espírito Santo dele, e depois que ele foi batizado com o Espírito Santo e no Espírito Santo, o que aconteceu? Vieram avisar a ele que havia um amigo dele cujo pai estava internado não digo asilo, não sei como é que se fala, um abrigo de loucos. Sanatório, obrigado. Um sanatório, uma instituição especializada na recuperação ou no tratamento, ou no cuidado de loucos. E que a família estava dizendo
que ele estava louco, ficou louco, era um empresário próspero, e de repente ficou completamente louco, e que aquilo deveu-se a um demônio que se apossou dele. E chamaram John Locke. E ele foi ao encontro, ou melhor, ele não foi ao encontro, ele pediu que a família trouxesse aonde John Locke estava pregando o evangelho. E ele estava pregando o evangelho nessa época em Pretória, na África do Sul. E, de repente, o homem chega completamente fora de si. Ele se aproxima do homem, diz que põe as mãos sobre o homem, e ele sente que, enquanto ele falava, sai dele, demônio, em nome de Jesus, uma carga de eletricidade fluiu das mãos dele de forma tangível, de forma sensível, e atingiu o corpo daquele homem que ele impôs as mãos, e o homem voltou a si. No dia seguinte, reassumiu a empresa. Uau! Isso é um rio. É o rio do Pentecoste. É o segundo braço do rio de Pentecoste. Entenda, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Esse rio precisa fluir na nossa vida. É necessário você exercitar a tua fé. Sabe que há uma pessoa doente no teu prédio, se oferece para visitar. Sabe que há uma pessoa que é confusa, é desbaratinada, uma pessoa que Deus te mostra que é fundo demoníaco, se oferece para orar. Não tenha medo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está nela. Ou no homem. Se oferece. Impõe as mãos. Impõe as mãos sem medo. Usa a autoridade que está no nome de Jesus. É mandamento de Deus. Vão, curai os enfermos. Libertai os oprimidos do diabo. Ressuscitai os mortos, limpai, é tudo imperativo. Deus não está pedindo nada, está mandando, vão. Não espere que eu faça, vão. Vão fazer. Impõe as mãos sem medo. Não tenha medo, deixa fluir esse rio. Pede a Deus oportunidade. Pede ao Senhor, nas tuas orações, para cada rio desse, pede oportunidade. Fala, Senhor, eu quero testemunhar. Me dá a oportunidade de testemunhar. Põe pessoas. Deus vai te dar oportunidade até na praia. Sentado na areia. Deus vai botar crente desviado para vir vender sorvete para você. Cachorro quente. Empada. Coca-Cola, sorvete. Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus está vendo que a chama em você acendeu. Deus está vendo que você foi lá e tirou a pedra do rio. Você quer ver a glória de Deus libertando as pessoas de demônios? Pede a Deus oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Abre em Ezequiel. Aleluia. Ezequiel, disso dependerão muitas bênçãos na nossa vida, irmãos. Muitas bênçãos. Há muitas bênçãos retidas na vida do crente. Por quê? Porque ele está parado. Eu me recordo, logo uns 2 anos depois da minha conversão, acho que foi numa vigília, Deus usou um vaso e disse assim, olha, homem, Deus manda te dizer que enquanto você caminhar na obra dele, ele te abençoará. Na hora que você parar, ele também vai parar de te abençoar. Isso nunca mais saiu da minha memória. Olha como é que vem de Deus. O que vem de Deus tu não esquece.
Tu não esquece. Nunca mais saiu da minha memória. Às vezes, quando eu estou em épocas da minha vida um pouco parado, não é? Isso aconteceu ali. Eu estava sentado onde o Jorge está sentado. O genro da Auriceia veio aqui, o pastor Derlan, isso. Pastor Derlan botou-lhe o dedo na minha cara ali com muita razão. Eu estava recusando um monte de convites. Um monte de convites. E nenhuma daquelas razões de eu recusar convite de pregar em outros lugares, Deus estava se agradando. Deus usou ele e me repreendeu ali naquele lugar. E eu louvo a Deus por isso. Não tem vergonha de falar para o mundo inteiro. É testemunho. De repente vai servir para alguém que tá meio paradão. Está meio seletista. Está selecionando. Né? Não seleciona nada, deixa Deus. Deus te usa nas horas mais inesperadas. Não é? O nosso diácono está ali, o nosso diácono Wellington. Ele me surpreendeu com um sonho. Ontem, não foi, Wellington? E eu tomei aquele susto com aquele sonho ali. Era um sonho pavoroso. Eu falei, meu Deus. Nem respondi a ele. Falei, vou orar ao Senhor aqui. Né? De repente, veio dentro de mim, dentro da minha mente, pergunta a ele, quem teve o sonho, como é que está com Jesus? Aí eu escrevi para ele, olha só, antes de eu interpretar, a pessoa que te deu esse sonho, como é que ela está com Jesus? Como é que essa pessoa está? Ela está assim. Falei, bom. Então agora eu entendi o sonho. Vou te escrever a interpretação. Coitado do Wellington. O Wellington estava triste, né? Aí a alegria voltou para ele. O Wellington estava muito triste. O sonho foi dado por Deus para a pessoa que teve o sonho. Para conserto. Não vou entrar em detalhes aqui. Para conserto. E foi bálsamo na cabeça do Wellington. Foi alívio, né? E na cabeça do papai também, o presbítero, e da Lucielma. Mas porque era um sonho pavoroso. Era um sonho triste. Mas Deus trabalha assim, Ele trabalha no polo invertido muitas vezes. A pessoa vai e diz para você, eu tive um sonho com você. E não é um sonho bom. Só que o sonho é a advertência de Deus para ela. Aleluia. Deus é sábio. É a fonte de toda a sabedoria. Entenda em nome de Jesus Cristo. Abriram lá Ezequiel 47? Aleluia. Meu maior inimigo não é Satanás, esse tal de relógio. Versículo 9. É porque eu gosto de esmiuçar, né? Mastigar. Comida bem digerida é a bem mastigada, não é verdade? Aquele que come e engole de uma vez só, vai fazer mal para chuchu. 47, 9. Todos pegaram aí? Muito bem. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois, o que é ribeiro? Rio, ok? Viverá. Eram quantos? 2. Viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Uau! Rio que sara, rio que cura. Tudo que entrar vai sarar. Jesus, já reparou que Jesus nunca deixou de curar alguém que pedisse? Nunca.
cumprindo Ezequiel 47. Aleluia. Tudo que entrar nesse rio. Que rio é esse? É o terceiro rio do Pentecoste. É o rio do poder sobrenatural para cura. Para cura. Para cura. É necessário cada um de vocês buscar o revestimento do Espírito Santo de Deus. Revestimento de quê? De poder. É necessário jejuar, porque o jejum vai esmagar, vai furar, vai demolir a resistência da carne que bloqueia esse poder. O poder está dentro de você. O poder é o Espírito de Deus. Mas o que bloqueia o operar é a carne que está por fora, em volta. Daí Deus estabeleceu o jejum para mortificar a carne. É necessário aquele que é obreiro, ou aquele que não é obreiro, mas sonha em ser um pastor, sonha em ser uma missionária, que jejue. Mas não é jejuar de forma aleatória, pontual, nem lembra a última vez. Não! Cresça na vida de jejum, para mortificação da carne. Durante o jejum você ora a Deus pedindo: Deus, fura essa miserável dessa carne. Destrói essa resistência com que ela resiste ao fluir desse poder de cura, poder de libertação. E aqui o terceiro rio fala de cura. Aleluia. É no jejum que você pede isso. É dentro do jejum que você ora dessa maneira: Deus, é necessário romper o bloqueio, Senhor, porque eu oro e não acontece nada. Eu tenho fé, eu creio na Tua palavra, eu tenho a certeza das coisas que eu espero, mas eu não estou vendo. Então você jejua, você pede a Deus para fazer a ruptura. E é necessário que haja esse revestimento de power, de poder, de força. Efésios 6 disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecimento. O crente tem que buscar continuamente se fortalecer em Deus. Contínuo. Isso não pode parar. É cumulativo. O que você busca hoje soma com o de amanhã, que soma com depois da manhã, que vai somando. É cumulativo. Até que a carne, o poder dela seja rompido. Até que o bloqueio que ela faz, até que a resistência que ela impõe seja rompida. E só há uma maneira. É a oração dentro do jejum. Não há uma segunda maneira. Entenda em nome de Jesus. O plano de Deus é esse. Isso é a vontade de Deus para mim e para você. Tem que fluir a unção para a obra crescer, para a obra avançar. Sem unção não vai nada. Sem unção é rabo de cavalo, cresce para o chão. Entenda. A unção é que vai fazer diferença. E o que é a unção? É o poder de Deus. O poder de Deus não vai ficar, ele já está em você. O Espírito Santo já está em você. Entenda em nome de Jesus, o que é necessário agora é a ruptura do poder da carne. Durante o jejum, começa a tratar com as obras da carne Deus em jejum. Senhor, mata meu orgulho. Se ainda sobrou uma ponta de orgulho, mata, assassina. Arranca de mim a vaidade. Arranca de mim o ciúme. Arranca de mim a inveja. Arranca de mim a cobiça. Arranca de mim a palavra de 2 pesos e 2 medidas. Arranca de mim a palavra infiel. Vai falando, Deus, arranca, destrói, queima. Mete o teu maçarico de fogo.
E diga para Deus, Deus, eu não quero que essa obra de poder aconteça para outra razão. Não é para o meu enlevo espiritual. Deus, é para a glorificação do nome de Jesus. É para a exaltação do nome de Jesus, porque eu estou atuando no nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lucas 10, 19, e eu vos dou poder sobre serpentes e escorpiões, e em toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Eu vos dou. Pedi, e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Tem que ter perseverança. Buscai e achareis. Ele quer dar, você quer receber. Não falta mais nada. Então cai dentro da oração, cai dentro do jejum. John Locke falou, eu levei 9 meses em jejum e oração. Claro que ele não jejuou 9 meses, mas foram jejuns que foram crescendo, e a oração 9 meses para que Deus me revestisse do poder. Ele disse que ele foi revestido do poder de Deus quando ele estava numa casa, o pastor convidou ele para orar por um enfermo, acompanhar o pastor ia começar a oração pelo enfermo, ele estava numa cadeira sentado, Deus revestiu ele com poder naquela cadeira. Ele disse, a pancada de poder foi tão grande que a eletricidade saía do meu corpo. Deus tomou a boca do pastor e falou, venha cá. Eu senti de Deus que é para você orar. O pastor não tinha visto nada. Quando ele põe a mão, a pessoa é curada. Deus quer fazer isso com essa igreja. Deus quer fazer isso com o teu ministério, com o teu chamado. Mas tem um preço para pagar, a unção tem um preço. O poder tem um preço. Entenda. Esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. Está lá em Lucas 10, 19, e eu vos dou poder. Foi-me dado e eu vos dou. Vão em meu nome. Expulsai os demônios. Marcos 16. Curai os enfermos. É plano de Deus, é vontade de Deus. Tem que perseguir como alvo. Não pode levar a vida cristã na música do... Como é que é o nome dele? Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não pode. Em nome de Jesus, não pode. Não pode. Entenda. Compreenda. O crente que leva a vida no sentido de ele se entregar a vida para a vida o levar, ele é um crente que está mais distante da voz da razão do que qualquer deputado desse país aí. Homens distantes da voz da razão, alienados da voz da razão. Político brasileiro. Entenda em nome de Jesus Cristo. Não seja um crente no mundo espiritual alienado da voz da razão. Há uma razão. Jesus está dizendo, você está na terra. Eu te coloquei na terra e te dei ordem, dominai, subjugai. Eu dei autoridade em Gênesis, estou repetindo agora, depois que eu venci Satanás, todo o poder me foi dado, e eu vos dei autoridade de novo, foi tudo dado de novo. O poder foi dado novamente, mas para exercitar. Cuidado, porque existe um princípio bíblico que diz que a autoridade que você recebe e não exerce, irão exercer contra você. Irão exercer contra você. O poder de Deus que você não exerce, vão exercer contra você. Vai voltar contra você. Deus não faz nada para desperdiçar. Em Deus não há desperdício. Por isso que às vezes ele exige 9 meses de busca. 10 dias no cenáculo. Não podia ser no primeiro dia? Claro, estava tudo pronto.
Ou tu acha que Deus foi trabalhar? Estava muito ocupado. Estava tudo pronto. Mas tudo que vem de graça não tem valor nenhum. Tudo que nós não pagamos preço não tem valor nenhum. Até mesmo aquilo que Deus faz de graça, e a única coisa que eu conheço que Ele fez de graça foi a graça da salvação. Mas até mesmo isso aí, nossa, confessa com a boca, crê com o coração, agora se arrepende dos teus pecados, toma consciência da própria pecaminosidade. Não é de qualquer maneira. Entenda, Deus não vai revestir de qualquer maneira um crente que anda de qualquer maneira. Compreenda. Por quê? Porque Ele vai lidar com poder sobrenatural. Ele pode destruir vidas. Olha Satanás como destrói vidas. Com que poder que ele destrói? Com o poder que ele recebeu na eternidade. Ele corrompeu o poder e usou para o mal. E isso está cansado de acontecer na terra. Pessoas que Deus confiou o poder e que corromperam o poder para finalidades escusas. Entenda. Por isso que mais e mais Deus exige posicionamento nosso. Vamos ao último rio. O último rio está na parte número 1 aí do versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois rios, haverá muitíssimo peixe. Alguém aqui já sonhou com peixe? Pegando peixe? Peixe bonito, grandão. Isso é prosperidade. Aleluia. Toda vez que você sonha com peixe, você pegando aquele peixe bonito, água cristalina, prosperidade. É profecia de Deus, daquilo que Deus está fazendo chegar na tua vida. Aleluia, para o teu coração. Isso aqui é prosperidade. Esse é o rio da prosperidade. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Lembram que eram dois rios? Um é o da cura, o outro da prosperidade. Aleluia. Prosperidade não é só financeira, não. Isso é historinha de carochinha. É prosperidade em todas as áreas da tua vida. Prosperidade em todas as direções. É assim que eu me sinto hoje, aos 64 anos. Próspero em tudo. Próspero na saúde, próspero na família, próspero no meu casamento, próspero na vida dos meus filhos. Eu sou louco de apaixonado por aqueles caras, cara. Quanto mais o tempo passa, maior aumenta o meu amor. É uma coisa de louco. Prosperidade. O amor, quando ele não diminui, é prosperidade. Estou casado com aquela criatura há 30 e tantos anos, e cada vez eu amo mais, é prosperidade. Eu, às vezes, falo para ela, eu acho que eu sou louco. Acho que eu sou doido. Né? Tanta gente diz que depois vira amiguinho. Né? Tanta gente diz que com o passar do ano vira irmãozinho. E eu sou cada vez mais doido por ela, mais apaixonado. O que é isso? É prosperidade. É esse rio aqui, ó. É esse rio aqui. Não é só grana, não. Não. Menor, mais e menos importante é o dinheiro. Prosperidade, alegria é prosperidade. Paz é prosperidade. Levar uma vida que você pode abrir mão. Eu pude abrir mão da minha carreira. Isso é prosperidade. Eu perdi mais de 10 mil reais de salário para estar aqui dedicado à igreja. Joguei fora no lixo. Entenda, na minha profissão, no meu cargo, eu seria obrigado a me aposentar aos 75 anos, igual o ministro Supremo, igualzinho, a mesma lei. Eu abri mão 11 anos, 12 anos antes, perdi,
Multiplica 10 mil por 12, 120. Multiplica agora por 12 anos. Dá mais de 1,5 milhão de reais jogado fora. Fora. Sabe o que é isso? Prosperidade. É prosperidade. Ou seja, é a prosperidade de você estar tão alegre naquilo que tu vai fazer. Está tão feliz em ganhar almas. Está tão feliz de se doar. Aí você olha e fala, quer saber? É esterco. Chega. É o que Paulo disse. Paulo disse a mesma coisa, é esterco. Tenho para mim tudo como esterco, pela glória do conhecimento de Cristo. Eu nunca pude me dedicar tanto em conhecer a Deus como depois que me aposentei. Entenda. É diferente quando você é fariseu. Tem gente que é fariseu e fala assim, eu quero me aposentar, porque quando eu me aposentar, aí sim eu vou poder me dedicar. Some da igreja. Vai pescar, vai para a praia, some. Lá na América eu conheci um bando desses. Ah, Senhor, me dá a bênção de entrar na América, dá tudo certo, minha papelada. Ó, Senhor, quando eu chegar lá, eu vou ser um obreiro dentro da tua igreja. Vai nada, pilantra. Mau caráter, mentiroso. Deus abençoou o cara, chegou lá, sumiu da igreja, nem aparece na igreja. Está cheio disso. Primeira vez que Deus me provou nisso foi há 20 e poucos anos atrás. Eu era coordenador de cursinhos, fui proprietário de cursinhos, eu preparava advogados para juiz, eu preparava advogados para ser promotor, lecionava em algumas faculdades, cursos de pós-graduação, mestrado, ganhava muito dinheiro, além do meu salário. Aí Deus me fez pastor. Eu dava aula de direito penal. Quando eu subi o púlpito para assumir a Assembleia de Deus do outro lado, falei, meu Deus, não dá mais. Como é que eu vou ficar falando de estupro, gigolô, cafetão, cafetina? Como é que eu vou ficar falando desses assuntos? Depois eu tenho que pregar lá na igreja. Vou transformar tudo em esterco. Virou esterco. Virou. Acabou. Por decisão minha e dela. Voluntariamente. Deus nunca botou um fuzil apontado para mim, me ameaçou com um profeta. Nada. Nada. Tem que vir de você. Sacrifício que não custa nada não tem valor. Foi a primeira vez que eu experimentei um sacrifício de valor. Só que isso vai se somando. E aí você lembra, você fala, bom, agora, 20 anos depois, vamos sacrificar outra coisa. E vai sacrificando. Por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor ao Evangelho. Entenda. Sede meus imitadores, disse Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Prosperidade é o que Deus quer te dar. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, não vou abrir porque o texto é muito grande, depois vocês leem em casa, do versículo 1 ao 14, uma quantidade inumerável de bênçãos de prosperidade. Agora, a pré-condição, obediência. Essa prosperidade aqui, ela não vem assim, graça barata, não. É obediência, santificação, santidade. Quem busca ter uma vida santa, nunca precisou fazer campanha de prosperidade. Quem busca a vida de obediência não precisa fazer corrente de prosperidade. A prosperidade, ela é consequência obrigatória. O próprio Deus vai prosperar.
Tu pode transformar em esterco um monte de dinheiro na tua vida que não vai te fazer falta. Deus cria meios e modos para você viajar o mundo, para você ter tuas coisas. Entenda. Por quê? Por causa da fidelidade. Essa prosperidade vem de Deus. A pré-condição dela, a condição dela é essa: fidelidade, obediência, santificação. A Bíblia diz em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Esses 4 são os 4 rios do Pentecoste. Jamais esqueçam deles. Eles estão no diamante de João 7,38. Incrustado no diamante há uma parte ali muito brilhante, que são esses rios que estavam debaixo de mistério, mas que foram revelados pela Escritura. Amém? Fiquem de pé em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus.